veremos a respeito da localização do sujeito. Iremos reforçar a regra de que há uma necessidade de localizarmos o verbo. Sobre este faremos uma única pergunta: quem é que, ou que é que praticou a ação deste verbo? Essa resposta será o meu sujeito. Se o sujeito estiver no meio da oração ou ao final da oração, aí a oração está na ordem indireta, a mais utilizada pelas bancas, principalmente em questões de concordância verbal. Embora não estejamos estudando concordância verbal, mas é de suma importância para essa matéria nós localizarmos o sujeito. Então, como vemos, as outras matérias que desencadeiam na análise sintática, elas estão todas atreladas à localização do nosso sujeito. Então, iremos reforçar a regra de que, em uma determinada oração, como exemplo que os colegas veem em tela, Paulo parece feliz, eu localizei o verbo. E sobre este eu faço uma pergunta: quem é que? Quem é que parece feliz? A minha resposta será o meu sujeito. Observe que eu tenho um caso de um sujeito seguido do verbo e logo após os seus complementos ou os seus predicativos, como nesse caso, que será no próximo vídeo. Mas eu só preciso que os colegas enxerguem que é um sujeito, um verbo e seus complementos. Aqui eu tenho a oração na ordem direta, como podemos observar, porque eu tenho SVC, o sujeito seguido do seu respectivo verbo e logo após os seus complementos ou os predicativos. Podemos observar que as bancas utilizam muito dessa forma, como havíamos já dito. Desloca-se os complementos ou os adjuntos adverbiais e empurra o sujeito lá para trás. Nessa ordem do sujeito deslocado, o verbo ou os complementos, dá-se o nome de ordem indireta ou a ordem inversa, a mais utilizada pelas bancas. Como exemplo, nós temos: foram felizes os novos noivos. Para nós não incorrermos no erro de classificarmos essa oração, daqui a pouco iremos ver como sujeito indeterminado, eu localizo o verbo e faço a pergunta: quem é que? Quem é que foi feliz? A minha resposta será o meu sujeito: os novos noivos. Os novos noivos está deslocado, está lá atrás. Aqui eu tenho um caso de uma oração na ordem inversa ou indireta e reforçando que se esse sujeito está deslocado e o verbo está aqui à frente, descaracterizou a ordem direta, o SVC. Daí o fato de nós localizarmos o nosso sujeito e logo após partirmos para a classificação. Nos exercícios que se seguem, o autor pede para que nós venhamos apenas destacar o sujeito. Iremos ver agora determinadas orações que inclusive estão com a partícula C e podemos incluir a partícula C junto à pergunta, e nessas orações os colegas vão perceber que aquilo que aparentemente era o sujeito, só porque está no início da oração, é o adjunto adverbial de lugar que iremos estudar no momento oportuno, e o sujeito realmente está lá atrás. Observe em tela o exemplo. Naquela casa não se lia nada. Eu localizei verbo e sobre esse eu faço uma pergunta: que é que? Que é que se lia? Ou que é que não se lia? O verbo está precedido da partícula C. Eu posso incluir junto à pergunta a partícula C, se assim eu quiser. Que é que se lia? Ou que é que não se lia? A minha resposta será nada. Nada é a resposta encontrada ao verbo, então nada vai ser o nosso sujeito. Naquela casa, não é porque está no início de uma oração que vai ser o nosso sujeito. Nós iremos ver daqui a pouco, nos próximos vídeos, como havíamos dito, que aqui será um adjunto adverbial que estaria lá atrás, na ordem direta, e foi deslocado lá para frente. Por isso a utilização dessa vírgula, que também não é o momento. Porém, aqui nós temos um caso de sujeito deslocado e a ordem da oração está na ordem inversa. Pediremos agora aos colegas para que venhamos reforçar a matéria através desse material em tela e logo após exercícios de fixação. Nas questões que se seguem, iremos apenas localizar o sujeito.
Iremos enfatizar que um pronome substantivo, ele poderá desempenhar o papel de um sujeito, ainda que ele seja um pronome substantivo interrogativo. Observe nos comentários. Então, para não permanecerem as dúvidas, nós veremos que qualquer pronome que estiver ao lado de um substantivo, ele é um pronome adjetivo. Na análise sintática, nos vídeos de adjuntos adnominais, nós veremos um pronome adjetivo desempenhando o papel de adjunto adnominal, mas não é o momento agora. Mas todo pronome que está no lugar de um substantivo, ele ganhará a nomenclatura de pronome substantivo. A matéria conversa conosco. Então, logo, como um pronome substantivo, aqui na matéria de sujeito, a análise sintática dele será um sujeito. Nos outros vídeos de complementos verbais e adjuntos adnominais, os pronomes serão pronomes adjetivos e eles desempenharão o papel de um adjunto adnominal. Nos vídeos de complementos verbais, eles como um pronome substantivo, porque eles estarão no lugar do substantivo, eles poderão desempenhar o papel de um objeto direto e um objeto indireto. Mas agora, no momento, para nossa aula de sujeito, é um pronome substantivo? É, porque ele está sozinho, ele não está ao lado de um substantivo e, como tal, ele desempenha o papel sintático de sujeito. Nos próximos exercícios, da mesma forma, iremos trabalhar com a pergunta quem é que ou que é que, para localizarmos o sujeito no final de uma oração, ainda que estejamos trabalhando com o verso. No último verso, o autor nos trouxe: envenenado morria um pobre cão. Eu localizei o verbo, morria, e faço a pergunta: que é que morria? Um pobre cão. Sujeito deslocado, a oração está na ordem indireta, o sujeito, um pobre cão. No próximo exercício, a questão diz: o corpo me doía, a cabeça também. Eu localizo o verbo e faço a pergunta: que é que me doía? O corpo. Mas seguindo, nós encontramos a outra parte do sujeito, a cabeça também. É o nosso sujeito.